Tá, então vamos lá. 5 a 15 ações. Quais segmentos você colocaria dentro delas em percentuais? Primeiro, quais são os segmentos? Varejo. Quer ver só? Banco. Vamos fazer uma carteira com Gerdau, Usiminas, Vale, Petrobras, tem a PetroRio, CSN. A maioria é pública, não é? Tem bastante pública dessas. Porque tem uma pergunta sobre isso, mas continua, tá? Mas tá gostando dessa carteira? Ó, não faço ideia, eu tô na tua bota aqui. Gerdau é uma bela empresa. Eu sou CPA 10. Gerdau é uma bela empresa lá do Sul. Petrobras, você vê que fala que vai cair num cacá e estamos com bastante produção de petróleo e em crescimento. Tá. Vale, uma empresa também histórica aí, muito tradicional. Que mais? Usiminas, CSN. O Usiminas é o quê? É a companhia de energia elétrica? Siderúrgica de Minas Gerais. VEG, você colocaria? Então, eu quis fazer uma pegadinha com o público aqui. Você vê que eu falei um monte de empresa, mas todas ligadas a commodities. Tá, petróleo, alumínio... minério de ferro. Eu coloco como um setor separado, a energia elétrica. Mas vamos lá, vamos pensar em... Então você tá ruim essa dica, porque você não tá diversificando. Exatamente. Vamos pensar numa outra carteira. Então você tá fazendo de trouxa, que eu tava anotando aqui uma... Vou comprar hoje, hein? Vamos pensar numa outra carteira com CEMIG, Energias do Brasil, Transmissão Paulista, Eletropaulo, tudo Light... na área. Tudo a mesma área. 2012. O que aconteceu em 2012? 2012? Não lembro. A Dilma, ela... Talvez tinha até boas intenções, mas ela deu uma canetada nas elétricas, mexeu no setor, os papéis caíram 40, 50... Quer mais água aí? Não, ainda tem bastante. Os papéis despencaram 40, 50, 60%. Dessa área? Dessa área toda. De elétrica? Então, eram papéis... De energia? Eram os papéis que sempre subiam no geral, pagavam bons dividendos, eram maiores dividendos do setor, pagavam 10, 15, 20% no ano. Então, você tinha uma ação que pagou R$10, você ia ganhar R$1, R$2 de dividendos com esse setor. E aí, do nada, esses ativos despencaram. Se você não tinha uma carteira diversificada com outros setores, não adiantou ter 10, 20 papéis na tua carteira, porque, na média, praticamente todos caíram 40%, 50%, 60%. Tá. Então, quando você pensa numa carteira, você tem que ter, um do setor financeiro, uma commodity, exato. Então vamos lá, bancos, commodities. Commodity tem tudo a ver com tipo milho, arroz, petróleo, coisa que a natureza nos dá. Uma coisa comum, né? Uma coisa padronizada que você não precisa ver a qualidade. Então o petróleo lá, você compra um barril de petróleo, é um barril de petróleo, uma saca de milho, uma saca de milho, né? Então por isso que a gente chama de um bem comum, commodities. Alumínio também entra como commodity. Minério de ferro, alumínio, são commodities. Tá. Então são empresas de commodities que no Brasil são fortes, mas que a gente depende, por exemplo, muito da China, né? Tá. Então a China vai mal, a gente vê a Vale caindo, a gente vê a Gerdau caindo, a gente vê os Minas caindo. Geralmente os papéis andam, de certa forma, em blocos. Aí você vai para bancos. Bancos também andam meio que em bloco. Então a diversificação é importante. No Brasil, temos boas empresas do setor elétrico, pode ser um dos setores escolhidos. Elétrico. Setor financeiro também. Que é banco, o setor financeiro? Em geral é banco, mas aí você também tem seguradoras. Vou colocar aqui financeiro, tá? Por exemplo, o BB Seguridade está indo muito bem. Tá, peraí, elétrico. Saneamento é uma boa? Saneamento é bom. São papéis, bons pagadores de dividendos. A gente tem 3 papéis no Brasil, Copasa, Sabesp. Saneamento tem a ver com coisa Sanepar. que manda água, esgoto. Água e esgoto. Água e esgoto, tá. Você gosta, você conhece. Tô aprendendo, tô aprendendo. Tá bem de setor. Então, peraí, então vamos lá. Financeiro. Banco do Brasil, Itaú, Bradesco. Itaú tá para romper topo histórico. Conhece o TH? Não é o Thiago Henrique, não. O TH é o topo histórico. Topo histórico? É quando o papel tá tão bem, aí ele descansa lá numa resistência e pode romper um nível que nunca rompeu. Mas é uma boa? É uma boa. Porque via de regra, quando tá muito alto, não é uma hora boa. Mas depende, né? Depende. Ele chegou nesse patamar super esticado, ou ele bateu esse patamar esticado há 1, 2 anos atrás e tá formando um triângulo ou um arredondamento nessa região. A qualidade de como ele chega nesse nível e quando ele rompe, muda tudo. Tá. Então ele tá numa qualidade interessante graficamente. Por isso... Fala uns 4 de financeiro que você acha legal.
Olha, BB Seguridade tá interessante. O que é BB Seguridade? É a parte do Banco do Brasil só relacionada a seguros? Exato. Não é o banco? Não, porque o Banco do Brasil é o BBAS3. E o BB Seguridade, qual que é o código? BBSE. BBSE. Geralmente, você tem os códigos de forma simples, né, indireta. Vale é vale o código. 4 letras e um número. Se o papel ele é ordinário, conhece papel ordinário ou não? É, quando não tem, dá poder de voto. Dá poder de voto, exatamente. Sabe tudo aqui. Ele chutei, hein, galera? Ó, mas como a gente é um investidor minoritário, né? A gente não vai comprar. Teoricamente, você eu já não sei, né? Tanto patrocinador aqui que já. Mas, geralmente, você prefere os dividendos. E são ativos com mais liquidez. Então, quando a empresa tem tanto o ordinário 3 como o preferencial 4, dê preferência a preferencial, porque a preferencial dá preferência aos proventos. Tá, caramba. Peraí. Porque aí já é outra pergunta aqui. Qual ação que é boa para dividendo e qual que não é? Mas peraí, então, financeiro, BB Seguridade, fala aí mais alguns que você gosta. Olha lá, além de inteligente, esperto e gente fina, ele vai na malandragem, vocês estão percebendo? Cara, ele tá montando a carteira dele só no papo aqui. De graça, galera. Que isso, vamos aproveitar aqui o cara... Campeão de melhor carteira todo ano. Então, BB Seguridade é um ativo interessante. Itaú, por estar num topo histórico. O Itaú não tem um negócio de Itaú e Itaúsa? Tem uma holding, né? Que é ITSA, que tem bastante ações de Itaú e tem uma correlação, ou seja, segue de perto aí a variação do Itaú, mas ela tem outros ativos em carteira, né? Qual que você acha mais interessante? Por exemplo, Duratex, entre outros. Eu acho que... tá, porque todas as empresas que o Itaú tem... Que a Itaúsa, que é uma até torneira, uns bagulho, né? Que é a Duratex, DXCO. Então essa inclui tanto o banco quanto as outras empresas. Exato. Enquanto a outra é só o banco. Mas até que segue de perto. Mas eu tenho gostado do gráfico do próprio YouTube 4. Que é só o banco. Que é só o banco. YouTube 4, BB Seguridade é um ativo interessante. Aí, banco público, você acha interessante ou não? Sim, porque já tem um deságio, né? Já tem uma penalidade por ser estatal e tem uma interferência. Caixa, Banco do Brasil, só, né? A Caixa ainda não tem capital na Bolsa, mas a Caixa Seguridade tem. Ah, tá. Então seria só o Banco do Brasil, no caso. Banco do Brasil. Mas sem ser o Seguridade, o Banco do Brasil mesmo. Não, eu tenho gostado do gráfico de BB Seguridade. Tá. BBSE3. Tem alguma outra coisa do setor financeiro sem ser banco que você acha interessante? Olha, as próprias ações da própria Bolsa, a própria Bolsa abriu capital na Bolsa, olha que bacana. E é uma ótima empresa. Só que essas notícias de concorrência atrapalham o movimento gráfico do ativo, né? Então, sempre quando tem essas especulações, e recentemente teve, né? Teve até o vídeo do político lá do Rio de Janeiro fazendo uma graça com os paulistas, né? Fazendo uma brincadeira aí no vídeo. Então, essas notícias têm atrapalhado. Por hora, eu deixaria a B3 um pouco de lado. Bradesco, você acha interessante ou não? Bradesco sofreu, teve aí resultados um pouco aquém das expectativas. Tinha tido aí um pouco de aumento de inadimplência, mas é uma excelente empresa que tem muita gente começando a recomendar, muitos analistas falando que Bradesco está em preço atrativo. Mas no momento eu gosto de pegar papéis mais foguetes, né, que estão com fôlego, que estão graficamente interessantes. Por hora eu estou preferindo YouTube. Nubank, você acha interessante? Olha, tanto o Nu quanto o Inter estão indo muito forte, mas não são ativos aqui no Brasil, na nossa bolsa. É só lá fora, mas são as BDRs. Até o do Banco Inter não é aqui dentro também? Não. Mas estão com ótimas movimentações, tem essa proteção do dólar, e aí são dois ativos interessantes. Sim, pode colocar na tua carteira. Então, Nubank e Inter. Isso. E é interessante porque hoje em dia... IBR e Roxo. Roxo é o nome da... Roxo. IBR? INBR, tá. E é interessante porque hoje... Só se eu me confundir com algum código, pessoal, que eu tô aqui falando de cabeça, tá? Eu já decorei mais de 200 códigos. Se acontecer um ou outro, é só botar no Google. Gente corrige depois também no Instagram. Tá. E aí, é interessante que hoje em dia, praticamente todos os bancos e corretoras já te permitem investir nessas que são do exterior, né? Sim. Tá, então... Aí você procura porque você compra o BDR e a compra como se fosse uma ação brasileira. Se a ordinária é 3 e a maioria das preferenciais são 4, esses BDRs são 34. Tá, 34. E as ETFs têm o número 11, assim como os fundos imobiliários. Boa, tá. Tô dando um curso aqui. Assim que eu gosto, gente, assim que eu gosto. Olha, lembrando que tem e-book de graça
entra lá no perfil lá, Lê Martins Oficial. Lê ponto Martins. Não, tudo junto. Não. Lê Martins Oficial e digita no lá Instagram. no direct, no Instagram. Eu quero que ele vai mandar um livro, e-book pra vocês. Um e-book de graça. Aí, commodities, então a gente teria... De como montar uma carteira passo a passo. Boa. Petrobras, olha, é uma commodity. Petrobras tem que acompanhar o petróleo, né? Tem que dar uma olhada como é que tá, olhar graficamente. A Vale tá até que atrativa. Vale. A Vale ela ficou bem depreciada. E para quem quer aprender gráfico, é o papel que eu sempre recomendo, que ela é muito técnica graficamente, ela funciona muito, as indicações gráficas. E eu chamo ela de Fênix, porque geralmente ela renasce das cinzas. Quando a ação da Vale cai 20%, 30%, é comum ela ter uma boa reversão e trazer aí uma boa impulsão. Então é um papel que ela está no momento depreciado, óbvio que tem que ver o timing exato lá de compra. E só lembrando, né, galera, que a gente tá gravando isso aqui no dia 31 de julho. Então vai ao ar em setembro. Vai que explodiu a empresa aí, você também não vai estar valendo mais o que você está falando. Mas aí nessa postagem que a gente vai fazer lá no Lê Martins Oficial, no dia de divulgação, eu vou caprichar nessas recomendações de ETF aí. Boa. E se tiver alguma ação também brilhante, eu vou recomendar. Boa. Então, ó, lembrando, é bom ter na nossa carteira ações do mercado financeiro, bancos, seguradoras, investidoras e tal, commodity, petróleo, gasolina, alumínio, milho. Sim. Tem algumas empresas interessantes dessa parte de comida? Tem commodity agrícola também. A gente tem 3 papéis do meu setor agrícola, como SLC, Brasil Agro e Soja 3. Soja também, né? Eu não como carne, mas ninguém tem nada a ver com isso, né? Eu parei há bons anos atrás, por causa da minha cachorrinha, fiquei vendo que, por que a gente trata bem os cachorrinhos e detona o boi e o porco, né? Mas ninguém tem nada a ver com isso, opção minha. Gostava muito de carne, mas para quem gosta e vê bons movimentos, tem JBS, tem Minerva, BIF3, que tem... Mas a JBS, mesmo tendo aqueles rolos lá, de boa. Mas ela pega alguns movimentos bem interessantes. Você vê que eu não tenho viés, né? Marfrig também é um ativo interessante. Brasil Foods, antigamente quem comprava Frios ou era Perdigão era Sadia, né? Hoje pode comprar da mesma empresa as ações que é da Brasil Foods. Setor elétrico é um interessante de ter. A VEG é alumínio, né? Ela faz motores elétricos e também energia eólica. Ela entra em que categoria aqui? Elétrico? Não seria um setor elétrico, porque ela não é nem geradora, nem distribuidora, nem transformadora. Eu tenho lá na minha planilha o setor outros. Eu colocaria a VEG em setor outros. Então, elétrico... Mas muito bem lembrado, porque tanto VEG quanto Embraer, que elas estão um pouco esticadas, eu recomendei em momentos melhores. Elas subiram bem aí nos últimos meses. Mas são 2 ativos para ficar no radar. Pode já deixar VEG selecionado e Embraer, né? aí VEG e Embraer. No setor elétrico, alguns ativos interessantes, né? Como Copel, como Semig, mas eu gosto muito de Taesa, TAE11, que é um papel bom pagador de dividendos. Mas, pessoal, a gente está com essa brincadeira de citar alguns ativos, mas quando for ao ar, como ele bem disse... ele vai falar no momento lá. Então, depois, quem quiser me acompanhar do domingo às 8 da noite, eu vou estar com análises mais quentes e mais fresquinhas e mostrando os motivos. E é interessante também que você está falando de boas empresas, mas não necessariamente que agora é a hora ideal, não é uma né? carteira recomendada para quem estiver assistindo. Tipo, são empresas que, como você falou, há algumas semanas você indicou porque estava com preço melhor. Hoje já não está com preço tão bom. Então fica de olho e já segue o Instagram lá que ele Mas faz você vê, muita coisa, a gente né? falou de alguns setores mais perigosos, como varejistas e setor aéreo. Falamos para fugir de micros, papéis com pouca liquidez. Estamos falando de boas empresas. Então dá para você diferenciar, né? Sair da média e buscar uma carteira que vai bater o mercado, que vai bater a referência, que é o Ibovespa, entre outros.